Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo tranquilo. E hoje um pedido inusitado de um inscrito aqui do canal que me fez pensar um pouco, certo? Uma questão bem legal. E ele mandou o seguinte, o pedido foi do Léo Augusti, e ele falou: Olá professor, uma famosa questão na Universidade de Tóquio de 2003 enuncia sucintamente: prove que π é maior que 3,05. Gostaria de saber quais tipos de resoluções podem ser aplicadas, utilizando tanto conhecimento avançado quanto básico. Então tá aí, pessoal, provar que π é maior que 3,05. Certo? Então, é um problema bem interessante. Obrigado ao Léo aí pela sugestão. E eu vou dar duas soluções. Nesse vídeo eu vou dar uma solução elementar, como ele pediu, e no próximo vídeo eu vou dar uma solução usando o cálculo diferencial integral, certo? Uma solução um pouquinho mais elaborada, mas de certa forma até um pouco mais simples, certo? Ok? Então, esse tipo de problema, a primeira coisa é a seguinte: a definição de π que a gente tem não é a definição numérica. Mas qual a definição de π que a gente tem? Π é igual a circunferência, o comprimento da circunferência, a circunferência dividido pelo diâmetro. Então eu tenho um círculo, eu pego a circunferência dividido pelo diâmetro, eu tenho π. Essa é a definição de π que a gente tem. A gente não pode dizer, eu sei π é 3,14159265, etc. Não, certo? Então a gente só tem essa definição. E como é que com essa definição a gente prova isso? Certo? Então o método é um método que se usa para aproximar as casas decimais do π. Isso aqui é legal. Certo? Vou fazer aqui para vocês. Então, vou desenhar um círculo aqui. Ficou até razoável, pessoal. Deixa eu centralizar aqui. Então, desenhei esse círculo. Certo? E vou colocar um círculo com raio 1. Então, o diâmetro é 2. Certo? Primeira coisa que vocês têm que observar é a seguinte: qualquer polígono que eu inscrever dentro desse círculo aqui, qualquer polígono que eu colocar dentro desse círculo aqui, vai ter o perímetro menor do que a circunferência do círculo. Concordam? Se eu pego qualquer polígono aqui, seja um quadrado, um triângulo, um pentágono, um octógono, ele vai ter perímetro. O que é perímetro? A soma dos lados vai ser menor que a circunferência do círculo. Ok? Então, o que eu vou fazer primeiro é desenhar um quadrado aqui dentro do círculo, só para a gente entender aqui, certo? Então, vamos pensar que esse aqui é um quadradinho. Certo? Então, olha só. Primeiro esse quadrado aí, a gente sabe o seguinte: se eu ligar esse ponto até esse ponto aqui, isso é a diagonal do quadrado. Vou colocar aqui, ó, diagonal do quadrado. E quanto é que vale? Vale 2, ó, porque é o diâmetro. A diagonal desse quadrado é exatamente o diâmetro. Então a diagonal vale 2. Só que, se eu tenho um quadrado de lado L, quanto é que vale a diagonal? Pelo teorema de Pitágoras, a diagonal de um quadrado de lado L é L vezes raiz de 2. Isso aqui é teorema de Pitágoras, pessoal. Certo? Diagonal de um quadrado. Ou seja, diagonal é igual a 2, por outro lado é igual a L raiz de 2. Implica que o L é igual a 2 sobre raiz de 2, que é igual a raiz de 2. Ou seja, esse quadradinho aqui inscrito, ele tem lado, o lado dele é igual a raiz de 2. Se ele tem lado raiz de 2, implica que o perímetro dele, vou colocar esse P grande aqui, pessoal, o perímetro desse quadrado é 4 vezes o lado, né? Porque é um quadrado, então são 4 lados iguais a raiz de 2. Então o perímetro é 4 raiz de 2. E quanto é que fica aquela razão? Vou escrever aqui o R grande. O R grande é a razão que eu quero. Certo? O R grande, então, é a razão, ou seja, o perímetro dividido pelo diâmetro. Quanto é o perímetro? 4 raiz de 2 e o diâmetro é 2. Isso aqui dá 2 raiz de 2. Certo? Só que 2 raiz de 2, pessoal, é fácil você observar que isso aqui é aproximadamente 2,82. Ou seja, o que a gente provou é que o π, que é essa circunferência sobre o diâmetro, é maior do que o perímetro desse quadrado sobre o diâmetro, então o π é maior que 2,82. Então, consequência, isso implica que o π é maior que 2,82. Mas não é isso que a gente quer, pessoal. A gente quer π maior que 3,05. Então a gente vai fazer uma nova aproximação. E como é feita essa aproximação? Eu vou escrever aqui, olha só. Eu vou desenhar de novo aqui. Quer dizer, eu vou fazer aqui mesmo, certo? Não, vou desenhar de novo aqui. Melhor.
Vou desenhar aqui esse círculo. Aqui é o centro dele. Aqui é o quadrado. Certo? E eu vou fazer o seguinte. Eu tenho esse arco aqui, certo? Eu tenho esse arco. Vou pegar o ponto médio desse arco, o ponto médio desse outro arco, o ponto médio desse outro arco e o ponto médio desse outro arco. Juntando esses 4 pontos médios com os 4 vértices do quadrado, eu vou ligar e vou formar uma figurinha. E essa figura aqui nada mais é do que um octógono. Desculpem o desenho, mas isso é um octógono. Certo? Então já aproximei melhor, ou seja, a circunferência, né, o perímetro desse octógono já está mais próximo da circunferência do círculo. Porém é menor ainda. Então já vai me dar um número maior que 2,82. Essa é a maneira de aproximar o π. Certo? Agora vamos calcular quem é isso exatamente. Então olha só. Eu quero calcular quanto é o lado, vou chamar de L grande, eu quero calcular o lado do octógono. Certo? Então eu tenho aqui esse comprimento vale 1. Certo? Eu tenho esse raiozinho aqui também vale 1. Eu vou chamar essa aqui de M, essa parte até embaixo aqui. E vou chamar essa parte aqui de S. Deixa eu ver se dá para ver direitinho aí. Certo? Então, eu tenho aqui M, eu tenho aqui S. Eu sei que M mais S é igual a 1, né, porque é a medida do raio. Ok? E sei o seguinte, como esse cara aqui é o ponto médio, do arco, então esse ponto aqui divide o lado do quadrado no ponto médio. Como o quadrado tem lado raiz de 2, o lado do quadrado é raiz de 2, então esse ponto aqui é o ponto raiz de 2 sobre 2. Desculpa, esse comprimento é raiz de 2 sobre 2. Certo? Então eu tenho, isso aqui vale 1, isso aqui vale raiz de 2 sobre 2, e eu tenho um triângulo retângulo. Então eu posso usar o teorema de Pitágoras. Então, pelo teorema de Pitágoras, para calcular o m, pessoal, para calcular o m ainda. Então eu tenho hipotenusa, que é 1 ao quadrado, igual ao lado ao quadrado, mais m ao quadrado. E dessa formulazinha eu calculo m. E o m vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Então, na verdade, esse triângulozinho aqui é um triângulo isósceles, certo? Então, m é raiz de 2 sobre 2. Só que eu sei que o m mais s é igual a 1, porque é um raio. Então, quem é o s? Logo, o s é igual a 1 menos m. Como o m é raiz de 2 sobre 2, então eu tenho que o s é 2 menos raiz de 2 sobre 2. Certo? Esse é o valor de s. Então, eu tenho esse valor do s e tenho esse valorzinho aqui, ó. Logo, eu posso usar o teorema de Pitágoras de novo nesse triângulo retângulo para obter o valor de L. Então, usando o Pitágoras de novo, eu vou ter L ao quadrado igual a raiz de 2 sobre 2 ao quadrado mais S ao quadrado. Ou seja, raiz de 2 sobre 2 ao quadrado mais S. Quem é o S? 2 menos raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Certo? Então, quando eu faço as contas aqui, pessoal, por incrível que pareça, fazendo as contas eu não vou fazer aqui para vocês, mas isso aqui dá igual a 2 menos raiz de 2. Certo? Então, isso aqui dá 2 menos raiz de 2. Logo, o L é igual a raiz quadrada de 2 menos raiz de 2. Não considero negativo porque é um comprimento, né? Então, o octógono tem lado, o comprimento do lado é raiz de 2 menos raiz de 2. Certo? Então, implica que quem é o perímetro do octógono? É 8 vezes isso aqui, né? Porque o octógono tem 8 lados. Então, o π, que é aquela circunferência sobre o diâmetro, é maior que o perímetro sobre o diâmetro, o perímetro desse octógono. Isso aqui é igual a 8 vezes raiz de 2 menos raiz de 2 dividido por 2, que é o diâmetro. Então, isso aqui é 4 vezes raiz de 2 menos raiz de 2. E aqui, pessoal, você pode fazer uma contazinha simples, certo? Usando só divisão e elevar ao quadrado, que são contas simples, você pode provar que isso aqui é aproximadamente 3,06, que é maior que 3,05. Como é que você prova que esse cara aqui é aproximadamente esse? Basta você fazer contas para isolar para tirar esses radicais. Então basta você dividir por 4, né? Você provar que esses caras são quase iguais, é provar que raiz de 2 menos raiz de 2, raiz de 2 menos raiz de 2 é aproximadamente 3,06 dividido por 4. Você vai fazer as contas, depois elevar ao quadrado,
Depois 2 menos raiz de 2 é fácil você aproximar ele, porque o raiz de 2 todo mundo sabe que é aproximadamente 1.41, etc. E você consegue aproximar então esse valor aqui. Certo, pessoal? Então, π é maior que 3,05. Na verdade, nós provamos que o π é aproximadamente 3,06. Certo? Na verdade, ele é maior que 3,06. Esse número aqui é maior que esse. Certo, pessoal? Então, provado, usando só a definição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo? E vou postar depois, quando esse vídeo chegar aqui a 1000 visualizações, eu vou postar a parte 2 com a prova usando o cálculo diferencial integral, certo? Uma prova muito mais curta, porém usando conceitos mais avançados. Ok, pessoal? Então, agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, certo? Se inscreva no canal e um grande abraço a todos.